Evangelista, por favor, me ensina sobre esse tema. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz. Lembre-se, como diz o canal Jesus Copy, você é uma cópia de Jesus. E hoje nós vamos estudar no 6º dia do devocional, encontrando a sua verdadeira identidade, e o nome desse estudo é Filho de Deus. Você sabia que todos nós somos filhos de Deus e fomos gerados à sua imagem e semelhança, e todas as coisas foram feitas segundo a ordem daquele que tudo conhece? Todos nós, uma das coisas mais preciosas que o seu novo eu em Jesus te traz é você se tornar filho de Deus. Ele te recebe em sua família e te dá direito de receber o teu nome. Ele te dá direito de viver para a glória dele. Ele sentar-se à mesa com seu irmão, filho mais velho, nosso irmão mais velho. Deus, ele te dá o direito de sentar-se à mesa ao lado do seu irmão mais velho, Cristo Jesus, e ter comunhão com ele, porque ele te traz a verdadeira identidade. Deus, ele te traz a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Oh, aleluia, querido. Escravos e ofensores ficam fora de casa, ou seja, ficam fora do reino de Deus. Escravos e ofensores do reino não participam do calor em família, mas os filhos têm acesso a toda a casa. Você foi reconciliado com o Filho, você é filho de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça e éramos somente criaturas, mas pela misericórdia, pelo sangue de Jesus derramado no madeiro, nós se tornamos filhos de Deus. Aleluia! Nós podemos conversar diretamente com o Pai e desfrutar do seu amor e da sua proteção. Quando você tiver algo muito ruim, lembre-se de quem você é filho e ore ao Senhor. Porque as Escrituras dizem: aquele que me buscar orar e se arrepender de vossos caminhos, então eu vou
Abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tal sobre eles. Não há por que disputar da família. Vamos repetir. Nós somos filhos de Deus, reconciliados por Ele, reconciliados por Jesus em Deus. Essa é a nossa nova natureza. Nós somos filhos, nós precisamos sentir. Não precisamos nos sentir mais distante ou preterido. Com filhos de Deus somos amados, cuidados e encontramos calor e abrigo em Deus. Agora somos parte da família de Deus, parte da família celestial e podemos desfrutar plenamente deste relacionamento com nosso Pai e nossos irmãos em Cristo. Aleluia! Que graça maravilhosa, querido! A gente ter acesso a Deus. Gálatas capítulo 4 diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos redimidos do mundo. Vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de filho que clama: Abba, Pai, de sorte que não és escravo, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também por herdeiro, por Deus. Querido, você não é mais escravo. Eu não sou escravo do medo. O Senhor me libertou e eu me tornei filho de Deus. Pela graça que há em Cristo Jesus, eu sou filho, e o apóstolo Paulo ensinou essa verdade. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, e essa é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Nós, mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, nós estamos vivos em Cristo Jesus. João capítulo 1 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Querido, você não nasceu pela vontade do homem, você não nasceu pelo sangue, mas você nasceu por Deus e pela sua santidade. Então você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem direito a uma nova história em Deus. Oh, aleluia! Você tem direito e você vai viver uma nova história em Deus, se você for fiel a Ele. Essa é a sua verdadeira identidade. 1 João capítulo 3 diz: vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos por essa razão. O mundo não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque herdaremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo a purifica o que Ele tem essa experiência, assim como Ele é puro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Há uma nova identidade em você. Por Cristo Jesus, porque Ele te deu uma nova identidade. Ele deu a sua vida por você. Querido, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque agora eu vou fazer leitura das Escrituras, mas eu quero detalhar esse estudo com vocês, tá bem? Primeiro João, capítulo 10. Vede que com grande amor tem conhecido o ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que devemos ser, o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim purifica tudo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, querido, você se torna puro em Cristo Jesus quando se sujeita
sua vontade. E você se torna filho de Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma, quando te sujeita e obedece a sua vontade. Querido, eu não vou fazer agora, mas esse estudo é muito importante. Então, eu vou fazer um segundo vídeo, né, na parte 2 desse devocional. E a gente vai estudar as escrituras sobre Paulo que ele deu para nós, né? Começando por Gálatas capítulo 4. E eu quero dizer que quando nós somos chamados como filho de Deus, ele nos toma pela mão, né? Deixa eu só pegar aqui. Gálatas 4, do 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros remidos, rudimentos do mundo. A palavra servidão aqui, ela tem várias referências. Em João capítulo 8, versículo 32 ao 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ele respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu lhe digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se vós, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que o apóstolo Paulo, o que Jesus, ele está ensinando nessa referência? Eu quero, então vamos ler de novo Gálatas, né? Essa é uma parte do nosso estudo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros redimidos do mundo. Mas, vindo Deus à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção, né? Eu vou ler todo o texto e depois vamos falar sobre isso.
para sois livres, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A primeira coisa que nós devemos entender aqui no capítulo, no versículo 3 do capítulo 4, é a verdade que nós encontramos nas Escrituras sobre servidão. Em João capítulo 8:33, Jesus ele faz a menção, né, sobre a liberdade, né? Nós sermos livres. Quando Jesus ele fala sobre a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós devemos entender que somente podemos encontrar a verdade em Cristo Jesus, né? A verdade, ela não é somente para trazer um escravo ao livre acesso, ter acesso à sua liberdade. Não, aqui Jesus ele está dizendo que a verdade ele te liberta da prisão do pecado. Então a prisão do pecado te torna escravo. Jesus ele diz aos fariseus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pecado ele nos afasta de Deus, e porque ele nos afasta de Deus, nós nos tornamos servos de Satanás, né? E aí Jesus ele começa a dizer, olha, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho, ou seja, quando tu te torna servo do pecado, tu não ama ao seu Senhor, na verdade, tu obedece a Ele porque tu tem que obedecer. Mas aquele que é filho, ele ama o seu Senhor, ama o seu Pai. Então, na verdade, quando tu és servo de Satanás, tu não ama ele, mas tu faz aquilo por medo. Quando tu comete o pecado, ele até pode te dar um gosto bom, mas depois tu te torna amargurado. E aí Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serem livres, ou seja, você só tem a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. E aí indo para voltando lá para Gálatas 8, que diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Enviou aqui, quer dizer, disse-lhe por Jesus, João 8:42, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, porque não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 17:8, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam,
e verdadeiramente reconhecerão que saí de ti e queiram que me enviasse. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui em Gálatas 8, né? Em Gálatas 4, desculpa, é que como filhos de Deus, nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos em Cristo, porque Deus enviou ao nosso coração o mesmo Espírito de Cristo, aquele mesmo Espírito de que Jesus tinha, né? E nós não somos mais escravos nem servos, mas nós somos filhos remidos e redimidos pela palavra de Deus. Aleluia! Então eu acho que nós conseguimos entender um pouco sobre o que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Gálatas. Já João capítulo 1 diz: mas todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Deixa eu ver aqui. João, a palavra aqui no João 1,12 diz: mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa palavra deu-lhes o poder fala sobre autoridade, sobre direito, sobre privilégio. Ou seja, o Senhor, Ele deu o poder a nós, né? Deu autoridade, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus e sermos chamados segundo o seu propósito, porque Ele nos reconciliou por meio de Cristo, para sermos progênitos de Cristo. Amém, aleluia, querido. De serem chamados filhos de Deus, como eu disse, o filho, ele não é aquele somente que um escravo ou um servo, não. Ele tem poder de filho, poder, né, espiritual de herdar as mansões do Pai. Essa é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, e pelo seu poder nós somos feituras de Cristo por Cristo Jesus. E a última escritura dessa mensagem, 1 João capítulo 3, nos versos 1 do 1, 2 e 3, né, de 1 a 3, 1 João 3, de 1 a 3. Vejo quão grande amor nos concedeu o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados agora, pois ainda não é manifestado o que havemos de ser, porém sabemos que quando se manifestar,
sairemos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo como ele é puro. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o amor de Deus é o amor ágape, o amor incondicional, né? Ele nos redimiu como filhos, e por nos redimir como filhos, né? Agora somos filhos de Deus. Por isso sabemos que quando o amor de Deus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, né? O que isso quer dizer? Que nós temos um potencial eterno, um potencial de sermos que nem Deus, né? Não querendo nos igualar, né, sobre a autoridade, mas querendo sermos mais parecidos com Ele. Esse é o caminho da nossa verdadeira identidade. É nós estarmos sendo mais parecidos com Jesus. Primeiro Pedro falando sobre puro Deus, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vossamente santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui o apóstolo Pedro ele está fazendo dando um conselho e nos chamando a sermos santos, de acordo com a santidade de Deus. Então, voltando lá ao nosso devocional, quando nos tornamos filhos de Deus, é porque nós somos mais parecidos com Ele. E se somos mais parecidos com Ele, é porque Ele permitiu que assim fosse. É porque Ele deu a nós esse poder, né? Nós somos filhos de Deus. Não é para esquecendo as coisas para trás, como diz Paulo, vou para a carreira que me está proposta em Cristo Jesus. Você esquece essa velha natureza e corre pro alto como filho de Deus. Que você é filho redimido por Deus. Mesmo sendo pecador, Ele te libertou de uma ausência total de Deus para ter comunhão com aquele que tudo conhece. Que essa palavra tenha abençoado o teu coração. E lembre-se, você não é mais criatura, você é filho de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz. E muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.